Assim está escrito. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão sobre os céus. Pausemos aí. Irmãos, nós estamos chegando aqui ao final da carta de São Paulo. São Paulo aqui já é um homem velho, um homem experimentado, um homem que já havia vivido uma vida de lutas, de batalha pelo Evangelho e que sente a sua vida chegando ao final. Ele está preso em Roma e de lá ele escreve essa que é a sua última carta como um testamento. Quem acompanha o padre pelo Facebook, no programa de rádio, ou me ouvindo pelo rádio, durante toda a semana ouviu essas reflexões que Paulo foi fazendo. Primeiro, Paulo conta a sua história, porque ele não conheceu Jesus fisicamente. Ele teve uma experiência com Jesus. Ele já era adulto, tinha quase 40 anos, quando a caminho de Damasco, ele caiu do cavalo, ficou cego. Ele precisou da doença para ele entender que ele não era ninguém. Ele era um homem religioso, ele era um homem que conhecia a Bíblia, ele era um homem rico, era um homem próspero, estudioso da escola de Gamaliel, mas era um homem arrogante. Era um homem prepotente, era um homem orgulhoso, era um homem mesquinho, era um homem cheio de vaidades, próprio da juventude. Porque durante a juventude a gente tem a experiência de ser quase Deus. Você não adoece, não tem problemas, você tem força, você tem coragem, se cair 10 vezes você levanta 20, você não tem medo de enfrentar as coisas, se precisar dormir no banco da praça você dorme, você não tem medo da friagem, do relento, nada acontece. Como é que Deus fala com Paulo? Através de um choque. Ele tem que cair no fundo do poço, para ele enxergar essa voz de Deus, enxergar a face de Jesus falando com ele. E Jesus muda a vida dele. Ele deixa de ser um construtor de tendas e passa a se tornar um apóstolo. E ele diz: eu não fui entre os primeiros. Eu não tive a graça de receber de Cristo, mas Cristo falou comigo através da fé, como Ele fala com cada um de nós. Quantas vezes a gente dobrou o joelho no fundo do poço e Deus falou com a gente? Quantas vezes nós fizemos um encontro pessoal com Jesus, seja no momento do Santíssimo, seja na hora da oração do exorcismo, nós nos encontramos com Deus. E Ele se encontra conosco. E por que Deus faz isso? Porque nós merecemos? Não! Mas porque Ele nos ama. Como você que é pai, você que é mãe, você não desiste de um filho, ainda que ele esteja errado. Ainda que ele faça algo de errado, você vai com toda a força lutar pelo seu filho, ou para inocentar, ou para conseguir algo, porque você quer o melhor para o seu filho. E Paulo diz: como um filho adotivo, Deus me adotou.
E ele diz: por isso, quando eu preguei o evangelho, eu preguei a quem não conhecia. E ele diz: enfrentei batalhas por isso, porque muitos não queriam, mas eu quis levar a palavra a todas as gentes. E depois então Paulo falou às famílias, ele escreveu aos casais sobre a importância da unidade, a força da perseverança, da sabedoria, da inteligência, da educação dos filhos, da luta para manter um casamento, porque não é fácil. Quem é casado aqui sabe o que o padre está dizendo. É um sapo por dia, é um sacrifício por dia, é uma morte por dia, mas você sacrifica para que o casamento fique de pé. Você luta e batalha para a sua família ficar de pé. Você mata a sua individualidade em nome da coletividade. E aí Paulo fala para os filhos sobre a importância de amar e de entender os pais, porque nós jovens muitas vezes podemos querer pensar que nós ensinamos somente aos outros. E esses jovens de hoje em dia têm uma arrogância que não cabe numa mente só. Eles sabem tudo, eles dominam tudo e a gente não sabe nada, a gente é idiota. Como se a gente não tivesse a experiência da vida. Como se muito de vocês não tivesse trilhado nenhum caminho. Então só eles sabem, só eles têm. E Paulo diz: nós precisamos nos revestir da humildade. Sejam obedientes aos vossos pais. E ainda que errados, aprenda a humildade de escutar. Porque na vida a gente não precisa concordar com tudo, mas nós precisamos aprender a escutar, a respeitar. Não é porque o outro pensa diferente que eu vou brigar com ele. Não é porque um vota em um e o outro vota no outro que eu vou quebrar o pau. Não. Eu tenho que aprender a respeitar a todos. É a sua opinião. É o seu direito de dizer. É o seu direito de pensar. E se você acredita nisso, amém. Porque a gente não pode trair as nossas convicções. Se você pensa diferente, eu respeito, mas não aceito. É diferente. Eu não preciso fazer o que o outro faz, mas eu preciso respeitar o outro. A liberdade do outro. Porque é assim que Deus faz. E Paulo conclui essa carta falando aqui aos cristãos e ao mundo. Essa carta é sobre a fé. E ele diz: confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força, revesti-vos da armadura de Deus para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. E ele diz aqui que a nossa luta não é só com os problemas do dia a dia, não é só com as coisas, mas também por muitas vezes os problemas que nós enfrentamos são de ordem espiritual. Porque nesse mundo que nós vivemos, existe o bem e existe o mal, existe Deus e também existe o diabo. E a palavra diz aqui, ele está rodeando para vos devorar. E como é que o mal nos destrói? Dividindo, segregando, separando. Eu sempre dou o exemplo do feixe do palito, né? Quando você junta todos os palitos, você não quebra, mas vai separando um por vez. E é assim que o inimigo destrói. Ele começa a ir entrando dentro da casa, ele põe o filho contra o pai contra o filho, coloca a bebida, coloca a droga, coloca a briga, e aí separa, um xinga, o outro grita, e daqui a pouco tudo se divide. Então ele diz aqui, revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo.
E ele diz mais: fortalecei-vos, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. E sabe que tem uma coisa que a gente nunca pode perder, que é a coragem de enfrentar a vida. Por maiores que sejam os obstáculos, as dificuldades, as dores, as doenças, as humilhações, nós sempre temos que ficar de pé. Eu sempre dou o exemplo de Jesus na cruz. Olhe para a cruz. Jesus em nenhum momento ele abaixou a sua cabeça. Aqueles que açoitaram ele, aqueles que humilharam ele, queria que ele fosse ridicularizado. Aqueles que o humilharam e condenaram à cruz, queria que ele sentisse vergonha. Mas Jesus sentiu vergonha? Porque ele era inocente. As pessoas podem falar o que elas quiserem de nós. As pessoas podem pensar o que elas quiserem de nós. Quando nós sabemos quem nós somos e o que nós queremos, meu amigo, ninguém te derruba. Um dia alguém falou para mim: padre, não sei quem lá estava falando mal do senhor. Eu disse: olha, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim. Quando você encontrar ela, você diga assim: o padre disse que ele não fala mal de ninguém. Por quê? A opinião dos outros pouco importa. Alguém já ficou mais rico por causa da opinião dos outros? Quando alguém chega e fala para você: nossa, você está tão lindo, tão linda, você ganha R$1? Você fica mais rico? Quando alguém chega e fala: nossa, você está tão bem, você fica mais rico? Então a opinião dos outros não vale nada. Paulo diz aqui, nos dias bons, nos dias ruins, se tiver de chinelo, se tiver descalço, se tiver sapato, se não tiver, pouco importa. Não é isso que te faz. Você é o que você é, o que você sente, o que você pensa. Você é as suas convicções. E ele diz aqui: de pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz. Então ele diz aqui: o maior ganho que nós temos é de ser o testemunho do evangelho na vida das pessoas. E como que a gente leva o evangelho para as pessoas? Pela paz. Tanto que no evangelho, quando olhavam Jesus, todo mundo dizia: esse homem está condenado, mas esse homem é um inocente. Porque o semblante era de inocente, a postura era de inocente. Agora, quando uma pessoa deve, a postura dela muda. A primeira coisa que ela faz, ela não é capaz de olhar nos seus olhos. Então Paulo diz aqui: a gente não tem nem que ser bom, nem nós temos que ser ruim. Nós temos que ser justo. Diga comigo, eu não preciso nem ser bom, nem ser ruim. Eu tenho que ser justo. Guardou essa palavra? Quando nós fazemos o certo, nós estamos com a justiça. E a justiça está em nós. E Deus é justo. Deus não é bom, nem é ruim. Deus é justo. Tanto que a palavra diz que Deus nos dá conforme a nossa necessidade. Que Deus nos abençoa conforme os nossos méritos. Então Jesus diz: dai e vos será dado.
E Paulo diz: tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Isso é o escudo. As setas, pode ser a macumba, a feitiçaria, o mal, a mentira, o ódio, a praga, seja o que for. Quando esse mal estiver sobre nós, nós temos que nos revestir do Espírito Santo. É o que Davi diz no Salmo 23. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei o mal, porque o Senhor está comigo. Ele está do meu lado. Então, se a pessoa quer o meu mal, se ela quer me destruir, ela não vai, porque eu não sou isso. Eu sou filho de Deus. Deus está comigo. Ele está do meu lado. Ele não desiste de mim. E diz a palavra: tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito, e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Está na palavra, não é eu que estou inventando. Porque nós não caminhamos sozinhos. Paulo está falando da igreja. Nós somos os santos, os que estamos na comunhão dos santos, dos vivos e os mortos. Não é isso que nós cantamos? Eis que a terra e os céus proclamam a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Aqui, ele diz: a missa em todo o tempo, ela é a intercessão, a fortaleza, para que você tenha perseverança. Por quê? Quando você está fraco, Deus te faz forte. Quando você está chorando, Deus te abençoa. O Espírito completa o que falta em você. E diz: orai vocês também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar de verdade o mistério do Evangelho, do qual sou um embaixador acorrentado. Então Paulo diz: orem por mim, porque vão tirar minha vida, vão cortar minha cabeça, vão me matar, pelo que eu creio, não é pelo que eu fiz, não. Vão me matar, mas orem para que eu seja fiel até o fim. Porque podem roubar o meu corpo, mas não podem me tirar a vida. As pessoas podem matar muitas coisas de nós, mas elas não podem tirar a nossa consciência. E a palavra diz: possa eu, como é minha obrigação, continuar a proclamar a verdade com ousadia. Sabe por quê? Porque o mundo não é assim. Isso é ser ousado. O que Cristo fez na cruz é ousadia. Eu não dou, e ninguém toma a minha vida, eu a dou por mim mesmo, porque eu sei que o Deus que eu sirvo ressuscita. Nós não tememos o mal. Nós não tememos a maldição. E hoje, nessa noite, diante da presença de Deus, nessa novena tão poderosa, nós queremos colocar diante de Jesus esse pedido, esse clamor, essa prece. E queremos pedir a Ele que nos dê essa força de continuar sendo ousados, de não nos curvar ao que o mundo fala, ao que os outros dizem, mas de continuar a dar a nossa vida pela verdade, pelo que nós acreditamos, pelo que nós pensamos, para que Deus nos dê a força de continuar lutando pelo que nós cremos, porque o mundo luta. Se é tão difícil dizer a verdade, é porque tem alguém lutando para manter a mentira.
é porque tem alguém lutando para continuar nos destruindo. Feche agora os seus olhos, coloca a mão no seu coração e vamos agora falar com Deus. Vamos agora, nesse instante, nos colocar diante da presença de Deus, diante da presença do Senhor. Senhor Jesus, hoje nós ouvimos a Tua palavra que nos diz sobre a coragem, sobre a fé, sobre as nossas lutas. Nós cremos, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra o Espírito. Por isso não nos deixe, Jesus, desamparados. Não nos deixe, Jesus, perecer. Não deixe, Jesus, que a verdade do mundo engula a verdade da fé. Por isso, Senhor, nos fortalece. Fortalece-nos, ó Pai, com o Teu Espírito. Fortalece-nos, Senhor, com a Tua direção e derrama a essa bênção toda especial. Coloca, Senhor, sobre o coração de cada um de nós a direção, a paz. Coloca, Senhor, sobre o nosso coração a fé. E nos ajuda, Senhor, a vencer, a lutar, a enfrentar, a buscar, a querer essa mudança. Venha, Senhor Jesus, hoje, tirar o medo, a angústia, e nos trazer a cura, a libertação, a mudança, a fé. Venha, Senhor, operar no nosso coração a Sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas à palavra do Senhor.